pessoal, Ricardo Moura da Eco House. Bom, e aqui no Japão ultimamente os juros têm subido, né? Muita gente está preocupada, né? E muitas pessoas fizeram juro variável, né? Bom, nós da Eco House sempre fomos contra os juros variáveis, tá? Eu sempre indiquei que a pessoa faça o flat 35 por ser fixo, né? E uma vez fixo você não tem problema, mesmo que você... os juros do flat hoje está em 3,32, é muito alto, olha... Eu não acho alto se ele bater 5, 6%, né? Então, quanto mais rápido você fizer o flat, né, mais rápido você garante a sua taxa de juros e consegue comprar sua casa própria sem dor de cabeça. Tem uma coisa sobre os juros variáveis que o pessoal confunde muito, né? Tem muita gente, né, que fala, não, Japão, já aconteceu de subir, volta atrás. Tá, mas tem um fator que as pessoas estão começando a esquecer, né? Então eu fiz uma tabela aqui, né? Tenho aqui para falar para vocês o como, né, os juros ele procedeu nos últimos 30 anos, né? Então vamos lá, 96, o juros variável, né? O juros variável não, desculpe, o juros fixo do flat ele bateu 4%, mas nessa época o dólar estava 113 ienes, né? Então, diante disso, em 2001, houve uma baixa para 2%, entre 2 e 2,5%, e o ienes estava em 117, ou seja, estava estabilizado o ienes, né? E depois disso houve uma pequena alta, foi para 3%, né, entre 2,80 a 3% em 2006, e o ien continua a 116. Depois de 2006, a economia, né, teve aí 2008, né, teve todo aquele problema todo, né, mundial. Em 2011, né, o ienes ele chegou a 78, ele estava extremamente forte, né? Então, nessa época, os juros ele variou entre 2,20 a 2,50 e, logicamente, o Banco Central começou a se mexer para botar os juros negativos nessa época. Por quê? Porque o ienes estava muito forte, né? Então, para exportações isso não é tão atrativo, né? Então, o que eles começaram a fazer? Em 2016, eles adotaram a política de juros negativo aqui no Japão, né? E o ienes bateu 104 ienes, né? O dólar, né? 104 ienes, ou seja, você veja, né? Ele deu uma leve subida para deixar a economia mais saudável, né? Depois disso, em 2021, o juros chegou a 1,30, né? A 1,50 e ficou variando flat, eu vi até 1%, né? Ele chegou a cair, então o ien estava em 109, né? O dólar estava em 109, né? Então até aí você veja, a economia é saudável, né? Os juros não precisam subir tanto, né? Pode, né? Logicamente o ien, né, fica muito extremamente forte, logicamente o banco ele adota o sistema de, né, conter os juros, né, baixar os juros, ou no caso aqui do Japão, né, em 2016 ele adotou, né, até a política negativa de juros, né? Então, né, diante disso, né, que você vê que realmente, né, o ienes ele tem que estar um pouco mais, né, forte, né, para poder cair os juros, né? Agora, né, voltando aí 2024, né, mais ou menos há 2 anos atrás, né, o juros imobiliário ele estava variando entre 1,80 a 1,90, ienes a 140, ou seja, estava muito desvalorizado o ienes. E agora, 2026, né, o Banco Central tem aumentado os juros, bateu 1%, né, o juros imobiliário está entre 2,80 a 3, né, até a atual situação, né, 3,30, né, só que o ienes está 161. Então, para os juros cair, o ienes teria que cair muito. Se vocês estão vendo previsão do ien cair, me digam aí nos comentários, porque eu não vejo, tá? Realmente eu vejo o ien bem enfraquecido agora no momento, né? E o Banco Central já sinalizou que esse 1% que está o juros oficial aí do Japão, ele vai subir até 2% até 2027. Até aí, ok, né? É normal, a economia aí se movimentando, como deve se movimentar qualquer economia de qualquer país, né? Mas a questão é, os bancos variáveis, como funciona, né? Então tem muita gente que tem muita coisa que comprou no variável, mas ele não sabe nem as regras como que funciona o variável. Algumas pessoas falam, vai dobrar a parcela, isso, aquilo. Não, também isso aí também é um pouco de mentira, tá, pessoal? Mas existe sim, né? Um negócio dentro das regras que é uma pegadinha, né? Tipo assim, uma pegadinha aí, e se você não se atentar a isso, né? Você pode se complicar muito, tá? Bom, em primeiro lugar, existe uma regra, tá? De 125%, né? O que é 125%? Nos primeiros 5 anos,
o seu pagamento ele tem uma variação mínima, tá? Muito pequena, né? Ou quase nem varia, né? Dependendo do contrato, né? Só que após 5 anos, ele vai ter um aumento. Se o juros continuar subindo desse jeito, ele vai ter um aumento. Só que esse aumento, por via de regra, ele é limitado a 25%. Ou seja, né? Vamos trocar aí para o português, né? Se você paga 100 mil de parcela, a partir do sexto ano, se você está no variável, né? Você pode, tá? Subir para 125. Mas existem exceções, tá, pessoal? Quanto a isso, né? Então vamos à primeira exceção. O banco. Qual banco a pessoa fez, né? Então se a pessoa usou, por exemplo, UFJ, né? Mitsubishi Ginko, né? Se ela usou Sumitomo Mitsui Ginko, né? Ou SMBC, né? Se ela usou o Mizuho Ginko, normalmente isso está em contrato, tá? Então, os primeiros 5 anos a parcela tem variação mínima e após os 5 anos ela pode subir 25%, né? É uma regra, está no contrato, está escrito, não tem como mudar. Só que isso é a cada 5 anos, né? Então, ou seja, se o seu financiamento é 35 anos, 5 sobe 25, 10 sobe mais 25, mais 25, mais 25, ou seja, né? A tua parcela realmente pode passar dos 100% facilmente, né? Com o tempo, né? Agora existe, tá, vias de regra, tá, bancos que não adotam essa regra, tá? Existe sim. Um dos bancos é o SBI, o Sony, né? O PayPay Bank, né? Eles não adotam essa regra, tá? Eles não têm isso no contrato, então depois de 5 anos realmente é uma incógnita, eles podem subir o quanto eles quiserem. Agora, a pessoa se pergunta, então estou tranquilo, né? Tem essa regra, por exemplo, né? Digamos a pessoa fez pelo Mitsubishi, né? Fiz pelo Mitsubishi Bank, eu tenho essa regra. Tem, sim, mas o que muda é o seguinte, se dentro de 5 anos subir 25%, dentro desses 5 anos também há essa variação de juros, né? O que muda é quanto você está devolvendo de saldo, tá? E quanto você está pagando de juros. Então é a tabela price, né? Você está, né, pagando ali mais juros, né, porque o juro subiu e a amortização do seu saldo devedor é mínima, né, ou seja, é muito pequena, né. E depois de 5 anos que ele aumentar para 25% e não cobrir essa despesa, você fica com saldo de juros oculto, tá? Que se chama Mibari, né, Bisoku, né, Mibari e Bisoku, né. Esse Mibari Bisoku, o que acontece com ele? Ele fica ali acumulando, acumulando, acumulando. Quando fechar os 35 anos, na última parcela vem a conta para você pagar. Então, ou seja, você tem todo esse juro de 35 anos acumulando, né? Porque não deu para pagar, né? Ou seja, a amortização ultrapassou, né? Os juros ultrapassou a amortização que você está pagando, a tua parcela. Então, esses juros vai acumulando e chega lá no final, né? Quando você pensa que quitou sua casa, vem a conta para você pagar, né? Então, ou seja, né? Digamos, né, uma suposição, nos primeiros 5 anos aumenta 25%, mas não cobre o juros efetivo atual, né, daqui 5 anos, por exemplo, né, esse Mibarai, né, esse Mibarai, ele vai ficar acumulando, né, então ele vai acumulando, 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 acumulando e vai crescendo essa saldo. Daí na última parcela vem a conta para você pagar, tá? De uma parcela só, tá? Não tem parcelamento, né, você vai ter que pagar isso em uma vez só. É tipo aquele negócio de carro que tem o saldo, né? Que fica sobrando, né? Muitos financiamentos aqui do Japão de carro, às vezes tem 1 milhão para pagar no final, né? Só que esse já é pré-determinado, né? Nesse caso aqui vai ser os juros, então não tem como determinar o valor. Pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, tá? Não se sabe, né? Tá? Então é isso aí só mesmo depois de passar os 75 anos, né? Então, essa regra que as pessoas têm que tomar cuidado com os juros variáveis, tá? Então, muita gente fala, não, porque pode fazer variável, que não tem perigo, o Japão aí em 40 anos, nunca subiu juros, sim, mas o que a pessoa esquece é as variáveis, tá? Ou seja, o ien nunca bateu 161 ienes, né? O dólar, né? Nunca bateu 161 ienes. Então, ou seja, as variáveis aí estão totalmente contra, tá? Uma baixa de juros, né? Ou seja, né? Se o dólar não cair, não cai juros, tá? Não tem jeito. E o Banco Central tem aumentado os juros para conter o dólar, né? E nessa última aumento que teve aí de juros, aconteceu algo interessante que eu estava acompanhando, né? Por mais que o Banco Central aumentou e sinalizou que ele vai subir para 2% até 2027, o dólar nem pensou em recuar, né? Então, ou seja, a economia está muito fraca, pessoal, muito fraca, né? E ultimamente a gente só vê notícias, né? Por exemplo, hoje eu vi uma notícia que a fábrica da Lixil, né, que faz janelas e portas de meia quem vai fechar, né? Então, ou seja,
para você ver o quanto tá fraca a economia aqui do Japão, né? Então, com a economia fraca, eu não vejo juros caindo, tá, pessoal? E eu também não sei se juros vai voltar, para dizer a verdade, tá? Simplesmente só com um milagre, tá? No jeito da atual situação. Aí você tem outros fatores, né? Como população, né? A economia muito fraca, valores muito altos, salários que não estão acompanhando as altas, né? Então, você tem todas essas variáveis aí que acaba dificultando um pouco, né? E daí, como tem a população do Japão que ela vem encolhendo, né? A arrecadação encolhe também, a economia não esquenta, tá? Não tem jeito, tá? É ladeira abaixo, para dizer a verdade, né? Então, tome muito cuidado com essa questão dos contratos, tá? Muita gente fala, não se preocupe, isso e aquilo, porque não é ele que vai pagar, tá? Porque se fosse ele que vai pagar, eu acho que ele pensava 2, 3 vezes, né? Eu não aconselho, tá, pessoal? Não aconselho, por mais que seja tão atrativo o juros variável, não é um negócio que dá para encarar agora no momento, tá, pessoal? Posso estar errado, quero estar errado, tá? Para dizer a verdade, né? Porque eu prefiro que a economia cresça, né? Não que a economia estagne, né? Mas, infelizmente, tudo aponta para não ter crescimento, tá, pessoal? E os juros continuar a subir. E o pessoal que comprou variável, né, vai acabar sentindo isso na pele uma hora ou outra, né? Então, tome muito cuidado, né? Na hora de você escolher a pessoa para te assessorar, escolha pessoas que possam te explicar a verdade e não o achismo, né? Quando você vai pelo achismo, ou estudei economia em 1900 Dom Pedro e sigo a mesma regra, é aí que a pessoa erra muito, tá? E a pessoa errar com os outros é aquele tal negócio, dá um tapinha nas costas e pede desculpa, né? Não é ele que vai pagar, entende? Então tome cuidado você, que é cliente, né? Analise, né? Tome a sua decisão a partir da sua própria análise, né? E não sobre a análise dos outros, tá, pessoal? Essa é uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes, né? Sempre mostro os pós e contras de todos os lados e o cliente daí com todas as informações ele mesmo pensa, ele mesmo decide o que ele deve fazer. Se você está procurando casa aqui no Japão, tem interesse em construir, reformar, comprar casa usada, né? Pode procurar a Eco House aí, que nós estamos aí de porta aberta para atender todo mundo. Um forte abraço a todos, Ricardo Mori, da Eco House.